Bom dia, graça e paz. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, por esse encontro aqui pela manhã. E pedir que o Senhor realmente esteja nos orientando, nos inspirando nessa reflexão bíblica dessa manhã, nesse assunto que tem sido uma bênção, né? Já desde o segundo domingo de janeiro. E hoje a gente encerra esse ciclo, então, de estudos sobre esse livro, né, que serviu de base para nós, até que nada mais importe. Então, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Deus, por essa chuva que cai, Deus, que rega a terra, que nos abençoa, que purifica o ar também, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa manhã, por acordarmos bem, com saúde, abençoados e agraciados com a Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de nos reunirmos e também para refletirmos e estudarmos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, como é importante para nós a Tua palavra, como nós precisamos, Senhor, desse alimento espiritual, dessa revelação soberana e maravilhosa do Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos do acesso a essa carta de amor que o Senhor nos deixou, ó Pai. E, ó Deus, que cada vez mais possamos valorizar, nos aprofundar, desejar e amar, Senhor, as Escrituras, a Tua palavra e, acima de tudo, a voz do Senhor para as nossas vidas, Pai. Obrigado pelo mês que tivemos de estudo, de reflexão sobre essa chamada desafiadora, Pai, do avivamento, da busca do Senhor, da priorização do Teu reino, de realmente voltarmos, ó Deus, a priorizarmos o Senhor, o Teu reino, acima de todas as coisas, ó Pai. Obrigado pela vida dos professores e professoras que lecionaram até aqui. Obrigado pelos irmãos e irmãs que participaram, Senhor. E, ó Deus, que essa reflexão realmente venha transformar a nossa vida, venha nos avivar, venha nos aproximar mais do Senhor. E também, Senhor, venha tirar de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não é coerente com a vontade soberana do Senhor. E que nós que temos participado desse estudo, Senhor, todos os irmãos e irmãs, possamos, ó Deus, contagiar a Tua igreja, Senhor, nesse processo de avivamento, nesse processo de crescimento, porque o nosso desejo, de fato, é amar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Que nesta manhã também o Senhor esteja nos inspirando, que o Teu Espírito Santo mesmo esteja iluminando nossas mentes e corações, ó Pai, para que possamos, Senhor, entender, possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Obrigado pelo compromisso, pelo desejo que tiveram de estarem aqui. Abençoa toda a Tua igreja, Senhor, todas as famílias da Tua igreja. Ó Pai, nós lembramos do pai do Aglésio, o Seu Francisco, estar internado naquele hospital, numa situação complexa, Senhor. Ó Deus, continua, Senhor, manifestando na vida dele o Teu poder e a Tua graça, abençoando com ele todos os seus familiares que estão apreensivos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa os demais enfermos da nossa igreja, Senhor. Que todos nós sejamos alvo da Tua graça nesse dia, Pai. Nós oramos assim, gratos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém? Opa! Maravilha. Se você conseguir apagar essa luz aqui, ó, da primeira... por favor. Então vamos lá. Vamos ver essa luz. Vamos testar aqui. Dá um clique aí para... Às vezes você dá um clique aí para avançar. Ixi, tá com isso. Dá mais uma mexidinha aí. Perceber. Tipo, avança uma tela aí, por favor.
Está gravando isso aí. As técnicas, né? Mas a Chico depois ela joga. A gente vai comigo isso, né? A Pia mexeu aqui. Se tirar aí o pendrivezinho e colocar de novo, passa por lá. Enquanto isso, vai tentando vir até aqui na Aí, pega um drive. Mas eu não sei, você é forma. Ah, não, coloca uma musiquinha aí, isso mesmo. No YouTube. Aí grava e aparece a musiquinha. Então, né? Troquei entrada. Oi? Troquei entrada. Não é Spotify, não é música. Tira aqui. Bom, Luciano, então você me ajuda aí. Pode baixar aqui? Sim. Aí você põe o. Não sei, Ah, não, então tá, vamos refletir aí. Isso. Pode. Pode, pastor. Vamos refletir juntos. Então, desde o começo do mês, nós estamos estudando, ou refletindo, com base no desafio que esse livro fez, né? Para nós, é um livro do pastor Luciano Subirá, e os irmãos têm acompanhado. E uma das chamadas principais desse livro, lá na capa e na contracapa, você encontra essa frase: como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de nós. Então, a grande provocação desse livro é essa: é nos trazer a refletir sobre o perigo que corremos, eu até diria a tendência que nós temos na caminhada cristã, de estar mais preocupados com a nossa performance religiosa, com a nossa aparência, mais com as nossas atividades, com aquilo que se vê de nós, do que realmente com um relacionamento mais profundo com Deus. A grande provocação é nos fazer refletir sobre a necessidade e o desejo de Deus de termos com Ele um relacionamento verdadeiro. E quando eu penso num relacionamento verdadeiro, eu quero dizer num relacionamento que Deus espera de nós. Não um relacionamento apenas de aparência. E aí a gente viu, aí eu tenho certeza que foram lidos vários textos, e hoje também nós vamos ler textos de momentos em que Jesus confrontou a liderança judaica, os religiosos, os mestres da lei, os fariseus, porque Jesus percebeu neles exatamente isso que esse livro nos provoca a evitar, que é essa religiosidade, né? E quando eu digo religiosidade, e o livro também trabalha isso, essa preocupação, essa prioridade com o externo, com aquilo que se vê, aquilo que se pensa de nós mesmos, em detrimento do nosso relacionamento mais profundo com Deus. Então, Jesus bateu pesado, né, nesse comportamento dos fariseus, dos mestres da lei. Jesus repreendeu, Jesus avisou, Jesus exortou. Na última quarta-feira tivemos a oportunidade de refletir sobre a parábola dos dois filhos, que até faz parte desses 3 últimos capítulos, né? E o quanto Jesus espera de nós sinceridade de coração, né? Então, pode passar um, por favor, Luciano. Então, hoje a nossa proposta é fazer um resumo dos 3 últimos capítulos. Aí é sempre um desafio grande. É um texto assim bem escrito, é um texto bem inspirado, de bastante conteúdo, então fica difícil para a gente fazer um resumo, né? Mas eu procurei aqui resumir de maneira que possamos aproveitar bem o nosso tempo. Então, o capítulo 9, ele faz essa advertência: vivendo de aparências. O perigo de nós, como cristãos, né,
discípulos de Jesus, membros de uma igreja, a Igreja Batista, dentro da nossa vivência eclesiástica, estamos vivendo só de aparência. O que seria viver só de aparências, né? Então vamos pensar juntos o que é isso e o perigo disso. Não para mesmo. Então vamos lá. Ele começa com uma frase desse teólogo, Matthew Henry, ele fala assim: o crescimento espiritual consiste mais no crescimento da raiz que está fora do alcance da visão, né? Então, desse relacionamento interno, né? Pensando na árvore, a saúde da árvore, podemos dizer assim, a eficácia da árvore, né? Aquela árvore que frutifica, que tem folhas, que é uma árvore robusta, ela depende de uma raiz saudável. Se não tiver raiz, ela vai ter uma aparência, mas logo vai morrer. Lembrando da parábola também do semeador. Então, ele vai trabalhar essa questão, que é nosso relacionamento com Deus, a essência, o que vale mais, o que nos fortalece, o que faz a gente produzir frutos, o que agrada a Deus, não é o que as pessoas estão vendo, mas é o íntimo do nosso coração, aquilo que nós nutrimos como Senhor, né? Então, Jesus trabalhou muito essa questão da hipocrisia. Jesus várias vezes chamou os religiosos de hipócritas. Lembrando que hipócritas, nos tempos de Jesus, né, essa palavra que vem do grego, ela era muito usada para aqueles que representavam no ambiente do teatro, ali já do teatro grego, etc. e tal. Então, é alguém que realmente, pensando em religiosidade, é exigir do outro aquilo que não se pratica. Era justamente o que os fariseus faziam. Exigiam dos judeus, dos demais judeus, práticas que eles mesmos negligenciavam, né? Jesus os chamou de sepulcro caiado. Por fora, uma bela aparência, por dentro, podridão, por dentro, vazio. E Jesus muitas vezes os repreendeu porque eles exigiam dos outros aquilo que não se pratica. A gente vai ver que essa postura religiosa, essa postura repreendida e rejeitada por Jesus, muitas vezes para nós ela pode ser uma defesa. Uma defesa. Em momentos que nós, como membros de uma igreja, estamos aí na caminhada cristã, muitas vezes deixamos de nutrir uma comunhão sincera com Deus. E aí entra a obediência, o serviço e tudo mais. E aí começamos a vestir essa capa de santidade, ou a máscara, né, que está tão na moda agora, para nos defender, para tentar manter aquela aparência. Isso a gente pode chamar de hipocrisia, com certeza. Eu tentando apertar, que o negócio não vai de jeito nenhum. Então, vai lá. Então, vamos pensar juntos o que é essa religiosidade, o que é esse comportamento repreendido por Jesus, né? O que é isso que nos impede de ter um relacionamento mais profundo com Deus, mas que é um esforço nosso para manter essa aparência de cristãos, de crentes, de servos de Deus, comprometidos, santificados, exemplares, mas que não passa apenas de práticas que são destituídas de um comportamento mais profundo com o Senhor, né? Então, quando a gente valoriza mais a forma e a aparência em detrimento de uma relação sincera com Deus, né? Mas a forma de me importar, a forma de trabalhar na igreja, a forma de falar, a forma religiosa, os costumes, mas que realmente a minha vida de submissão a Deus está muito longe disso. E a gente vai percebendo, então, à medida que a gente vai falando disso, que isso é muito mais uma defesa, e muito mais também uma tentativa de manter um status dentro desse ambiente religioso, dentro da sociedade, do que realmente uma relação com Deus. Então, até que nada mais importe, que é a provocação desse livro, é justamente uma provocação para a gente inverter essa lógica, inverter essa nossa tendência. Que a forma, a aparência seja secundária, que seja resultado de uma relação
de comunhão com Deus, de submissão ao Espírito Santo, de humildade, de amor a Deus, de amor às pessoas, e que aí essa forma vai tomando aquela forma do Senhor Jesus. Vamos lá. Vamos abrir então o texto de Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler bastante textos hoje aí. Marcos 7, 6 a 9. Alguém pode ler para mim aí, por favor? Marcos 7, 6 a 9. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, homens, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lembrando que Jesus está citando aqui Isaías. Já era um problema lá do Antigo Testamento, do povo de Israel, né? Isaías vai trabalhar esse tema, né? Que a adoração nos tempos de Isaías estava sendo rejeitada por Deus. Deus fala que tinha nojo da maneira como o povo estava adorando. Então era em vão toda essa adoração, toda essa prática religiosa, todo esse culto para Deus estava sendo em vão. E nos tempos de Jesus, Jesus traz de novo isso. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, né? Mandamentos criados por homens. Os fariseus, nos tempos de Jesus, além da lei, eles acrescentaram muitas outras práticas, né, que foram sendo desenvolvidas nesse ambiente legalista, que estavam acima da lei, que já era exigente demais, né, para tentar colocar um peso, que gerava um peso para o povo. E Jesus está rejeitando isso, Jesus está quebrando isso. Jesus está falando, isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é em vão, não é isso que eu quero. E Jesus, então, vai mostrando o que realmente, de fato, Deus esperava. Quando ele vai falar ali em João, capítulo 4, né, da mulher adúltera, né, João, capítulo 4, da mulher adúltera não, da mulher ali de Samaria, da samaritana, né? O Senhor estava à procura de verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade, deixando de lado a hipocrisia e nutrindo um coração puro, um coração sincero, um coração que ama a Deus acima de todas as coisas. Fala, querido. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, eu sempre fiquei pensando se... Porque tem aquelas linhas, né? Fariseus, saduceus, Senhor. Isso. Tentar esperar da mesma maneira que os fariseus. Sim, deixa eu só um minuto. Está na minha gaveta. A gente vê mais frequentemente no Novo Testamento o embate de Jesus com os fariseus, né? Os fariseus, dentro dessas seitas, dentro do que a gente pode chamar de judaísmo, esses grupos dentro do judaísmo, como a irmã citou, né, os zelotes, os saduceus, etc., eles eram muito mais legalistas, né? Eles eram mais legalistas do que esses outros que tinham aí outras, vamos dizer assim, outras bandeiras a serem defendidas, né? Como os zelotes, eles eram muito do lado social, lado político. Os saduceus, eles também tinham algumas questões doutrinárias, não acreditavam na ressurreição e etc. Mas os fariseus, eles eram esse grupo muito mais legalista. Então, por isso a gente vê Jesus tendo esse embate maior com eles, né? Então, vamos lá. A gente vê que essa religiosidade, então, condenada por Jesus no texto que nós lemos,
é um esforço humano para se sobressair, porém sem essência. Sem a essência que Deus espera de nós. Sem esse relacionamento profundo que Deus espera de nós. Vamos ler também esse texto lá em Lucas, capítulo 18, 9 a 14. Deixa eu ver se eu anotei direito aqui. É esse mesmo, a parábola do fariseu e do publicano. Olha o fariseu aí de novo, né? Tem que ler, pastor? Sim, vamos. Alguns se confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. Eu digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Um exemplo clássico que a gente encontra no Evangelho de uma postura religiosa. De alguém que batia no peito: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse publicano, como os adúlteros, etc. E tal. E a parábola vai deixar claro que o publicano, que era uma pessoa rejeitada pela sociedade, um cobrador de impostos, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Né? Então, a antítese, né, o contrário de ser uma pessoa religiosa, é ser uma pessoa assim como esse publicano. É isso que Deus espera de nós. Porque à medida que essa busca que o livro tanto nos provoca a Deus, ela vai sendo intensificada na nossa vida, então nós vamos conhecendo mais a Deus, experimentando mais de Deus. À medida que isso vai se tornando realidade, mais a gente vê a nossa miserabilidade. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente começa, entre aspas, a crescer, né? A se achar e achar que nós somos autossuficientes, somos bons, somos melhores do que seja quais tipos de pessoas for, ou quais grupos. Mas à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos percebendo quanto nós somos pequenos, né? Quanto nós somos assim miseráveis, dependentes da graça de Deus. É isso que Jesus foi nos ensinando, que é o contrário dessa postura. Então, vamos ver se esse aqui funciona. Você coloca esse aqui lá para o Luciano, por favor. Tentar inverter. Bem, então, essa é a parábola clássica, né? Eu lembro quando eu estava lá na faculdade teológica, a gente na aula de homilética, né? O professor Ricardo Aracá, não sei se vocês já ouviram falar, vocês conhecem, né, irmãs? Um nome meio assim, conhecido. Então, na aula dele, eu lembro que eu preguei nesse texto, né? Eu preguei nesse texto, o pastor Ricardo falou: olha, a mensagem foi boa, tal, não sei o quê, mas faltou você explicar um pouquinho mais, né? Você aplicou, mas não explicou muito o contexto, não explicou muito quem era o publicano, quem era o fariseu, etc. e tal. Me fez essa advertência que eu devia trabalhar mais o contexto histórico ali e tal. Falei: não é, pastor, é que aqui na classe está cheio de fariseu e eles sabem muito bem quem são os fariseus. O pessoal queria me matar depois da aula. Acho que eu era o maior de Deus. E aí, será que esse vai? Só quer saber da luz. Então. Só a luzinha. Fica apontando da cachorra. Não posso dizer que vai ser. Que coisa, está não vindo. A última vez. Então vamos.
Tá bom, vamos lá então. Deus espera que busquemos de todo o coração. É o que nós temos falado desde o começo do livro, né? Essa busca vai tirando de nós essa preocupação com o externo e vai nos capacitando a conhecer mais a Deus, né? E é interessante, meus amados, que nessa caminhada da vida cristã, a gente começa ali com a conversão, os primeiros passos, conhecendo um pouco de Deus, de Cristo, da revelação do Senhor, essa experiência, né, que só quem se converte de verdade que pode experimentar, entender um pouco, né, e passar então dessa postura de religiosidade para um relacionamento com Deus. Mas é um começo. E o nosso Deus é infinito, e aquilo que Ele revela a nós é infinito também. Para o nosso problema, acho que uma das nossas dificuldades é que nós nos contentamos com muito pouco, né? Eu já citei aqui, acho que mais de uma vez, no livro que eu li, na profundidade de Deus, eu acho que esse é o tema. Conhecimento de Deus, alguma coisa assim, e ele cita um exemplo, né? Logo no começo do livro, ele fala assim, olha, conhecimento de Deus, você pode se aprofundar cada vez mais ou você pode se contentar. É como você ir no mar, né? Num lugar de mergulho, você vai nadar ali com aquele snorkel, né? Snorkel, não sei. Aí você é tipo aquele óculos que você já vê ali uns peixes, vê algumas coisas do mar e tal. Ou você pode pôr aquele tubo de oxigênio e fazer aquele mergulho mesmo, tipo aquele mergulho profissional e ver mesmo as belezas do oceano, etc. e tal. Então, eu acho que a provocação desse livro é que a gente se aprofunde nesse conhecimento. Pode passar, Luciano. Hebreus 13:15, alguém pode ler para mim? Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, você realizando Deus, se Sacrifício de louvor. A vida como sacrifício, como Romanos 12. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vai muito além só de uma postura religiosa, né? É a vida como louvor a Deus, como fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, esses lábios que confessam, que adoram, que cantam, que falam, eles precisam ser resultado de uma intimidade com Deus. Jesus falou que a boca fala, que o coração está cheio, né? Então, se esse relacionamento ele vai se aprofundando, os lábios, a boca, tudo isso vai trazendo um louvor que aí sim é agradável a Deus, e não aquele louvor e aquele culto dos fariseus. Cuidado com a aparência de piedade, né? 2 Timóteo 3, 1, 5. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-se o poder. Afaste desses também. Um aviso que Deus traz através do apóstolo Paulo. As características das pessoas dos últimos tempos. E muitas coisas que a gente poderia destacar aqui, a essa aparência de piedade. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, né? Negando o poder de Deus, negando aquilo que Deus tem para nós, negando os recursos que nós podemos encontrar em Deus, mas se contentando com essa aparência de piedade, mas levando esse tipo de vida, sendo muito mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, né? É um chamado hedonismo, é o culto ao prazer, ao entretenimento, à diversão, etc. e tal,
e todas as outras características aí que estão citadas nesse texto. Aparência de piedade, advertência, né, para nós. Exemplo de Ananias e Safira, acho que a gente não precisa ler esse texto aí por causa do tempo, mas os irmãos se lembram, né? Ananias e Safira, eles quiseram passar uma imagem de generosidade, de comprometimento com a obra, de desprendimento, mas todo o desfecho da história nos deixa claro que eles, que essa oferta foi rejeitada por Deus. E quantas vezes será que Deus também está rejeitando a nossa oferta, a nossa adoração, o nosso culto, né? Quantas vezes será que Deus olha para mim, para nós, talvez, e fala, nossa, era melhor ter ficado em casa, era melhor ter ficado de boca fechada, era melhor não ter falado nada, ou não ter cantado, ou não ter tido nenhum tipo de adoração, ou nenhum tipo de culto, ou nenhum tipo de serviço. Era melhor ter se arrependido primeiro, né? Como aconteceu com Ananias e Safira. Jesus advertiu também a respeito da oração e do jejum, né? E também ali naquele contexto de liderança judaica estava sendo uma prática em que as pessoas estavam fazendo para aparecer, né? Então, quando vocês jejuarem, não precisa ficar com aquela cara de tristeza, aquela cara de fome, né? Não precisa assim, divulgar no Instagram, no Facebook, que está fazendo jejum, mas faça a Deus, né? Como busca o Senhor. A oração é a mesma coisa. Quando orarem, não precisa ir nas praças, para levantar a voz, para serem vistos como eram os fariseus, etc. e tal, mas entra no teu quarto e fala com o Senhor, e o Senhor que te vê em secreto te recompensará, né? Então, eram práticas religiosas que Deus Jesus foi advertindo, né, para nós. E também fardo pesado da religiosidade. Vamos ler esse texto de Mateus 23, de 1 a 4. Mateus 23, de 1 a 4, alguém pode ler também. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. 4 também? 4 também. Praticam o que pregam. Eles atam fardos, pecados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Façam o que eles fazem, aliás, não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. De novo, peso pesado, fardo pesado sobre os liderados, lembrando que Jesus está falando aqui da liderança judaica, mas era algo externo, né? Eu fico pensando nos períodos que a gente corre hoje também, né? De não entrarmos em muitas posturas tradicionalistas, né? Quem está mais tempo na Igreja Batista sabe que com o decorrer do tempo, algumas práticas nas nossas igrejas foram mudando, né? Eu lembro quando estava lá também na Teológica, e o professor contou algumas histórias, né, verídicas, de coisas que foram acontecendo durante o tempo dentro das nossas igrejas, né? Como mulheres que foram excluídas da igreja porque andaram de bicicleta na praça, né? Gente que foi excluída da igreja porque foi ao cinema. Gente que foi excluída da igreja porque jogava futebol de domingo, e etc. e tal. Muitas e muitas coisas absurdas que foram acontecendo, que hoje, e aí a provocação que eu lembro que eu fiz, e que eu faço hoje também, que hoje para nós é absurda, mas naquele tempo não.
Eu fico pensando se daqui 20, 30 anos, algumas coisas que nós fazemos hoje, algumas práticas que nós temos na igreja hoje, nós não vai ser visto também como absurdo lá na frente, né? Porque absurdo nesse contexto é tudo aquilo que não tem coerência com a Escritura. Como a gente usa essa expressão, que não tem base bíblica, que não tem nexo com aquilo que Jesus nos ensinou. Então, nós precisamos ter esse olhar também nas nossas práticas, né? Na nossa eclesiologia, na nossa forma de ser igreja, na nossa disciplina eclesiástica, na maneira que nós olhamos exigindo que as pessoas, às vezes, tenham a maneira de pensar que nós temos. Eu posso ter uma maneira de pensar, eu posso, não é o caso, mas eu posso achar absurdo um crente no cinema. Não é o meu caso, não acho isso. Mas isso pode ser uma opinião minha, né? Ok. Mas eu não posso impor isso, como os fariseus faziam com outros assuntos, né? Então, esse é um perigo que nós corremos. Hoje nós precisamos pedir a Deus que nos dê misericórdia, nos dê graça, né? Então, essa busca, eu acredito que quanto mais a gente vai mergulhando nessa busca no Espírito Santo, em Deus, nessa intimidade com Deus, essas coisas vão se tornando tão pequenas, né? Tão pequenas que a gente vai tendo discernimento. A gente vai tendo discernimento para entender aquilo que é ridículo. Porque Deus quer um relacionamento profundo conosco, né? O pastor Luciano, nesse livro, ele conta um exemplo muito interessante, né? Ele fala que certa vez um casal foi procurá-lo para contar uma briga que eles tiveram. Então, a esposa sempre quis que o marido fosse ao supermercado com ela, né? Geralmente as esposas querem que o marido vá ao supermercado e a maioria não gosta de ir, como esse que vos fala também, né? Então, aí depois de um tempo de casados, o marido falou: deixa eu ir lá no supermercado com ela, né? E aí ele foi lá, levou o carrinho, fizeram as compras, pagaram e voltaram para casa. No dia seguinte, tal, não lembro exatamente quando, a esposa falou: ó, querido, eu queria que você não fosse mais no supermercado comigo. Mas como assim? Você tanto tempo insistindo para que eu fosse no supermercado, querendo que eu fosse fazer compra, eu fui, agora você não quer que eu vá mais? E ela responde calmamente: não, eu prefiro que você não vá mais. E aí ele se exalta: mas por quê e tal? Não me conformo, você é mal agradecido. Ele falou: porque você não foi no supermercado comigo, você estava lá. Você ficou de cara feia, você ficou olhando no relógio, você ficou só no celular, você não participou comigo, você não me ajudou, não foi um momento agradável, foi um momento pesado para você, né? E aí o pastor Luciano Subirá, autor do livro, faz essa provocação. Às vezes Deus pode olhar para nós assim e falar: ó, eu quero que você não vá mais no supermercado comigo. É lógico que é uma provocação, mas assim, Deus não quer que a gente só esteja de corpo presente, mas Deus quer o nosso coração, né? Então, isso é uma sensibilidade que o Senhor vai nos dando. Eu acho que a grande provocação é essa, a gente tendo essa sensibilidade para rejeitar aquilo que é tradicionalismo, aquilo que é só religiosidade, aquilo que é só externo, priorizar aquilo que é essencial mesmo na nossa vida, né? E ele fala uma coisa muito importante, faz essa provocação no livro: a religiosidade é pior que a imoralidade, né? Então, ele está dizendo que esse comportamento aí que a gente está falando até agora, externo, hipócrita, etc. e tal, é pior do que aquilo que a gente vê como imoral, aquilo que a gente vê como aquilo que a Bíblia fala, que nós não podemos praticar, todas as práticas imorais, seja na área da sexualidade, seja na área financeira, etc. e tal. Então, vamos ver o que a gente pode falar sobre isso. Ele vai falar uma frase muito, uma frase no livro, né, que o religioso é um pecador fascinado contra o arrependimento. Isso eu achei muito legal, essa frase, muito verdadeira. Essa pessoa, e quando nós assumimos essa postura religiosa de crentes, né, de espirituais, né? A gente, quando eu era jovem, a gente brincava, né? Quando de nós jovens naquela época íamos com a gravata na igreja, a
a gente chegava no outro e falava, nossa, hoje você está espiritual, né? Hoje você está uma bênção, hoje você está na unção. Aquela época que ainda se usava mais gravata, e os adultos queriam que a gente usasse, a gente não queria usar, enfim. Mas essa postura religiosa que nós podemos adotar, que temos muita facilidade de adotar, na verdade, ela nos torna insensíveis, né? Ela nos torna, assim, é um engano para nós. A gente quer enganar tanto as pessoas que a gente começa a enganar nós mesmos. Achar que estamos bem com Deus, que estamos tendo uma vida relevante, que o nosso pecado é um pecadinho, né? Mas o pecado do outro é um pecadão. É a trave no nosso olho quando tem só um cisco, né? Aí, alguém lê para mim Mateus 11, 23, por favor? Dá uma acelerada aqui, professor, dá um conflito. Mateus 11, 23. Quem lê para mim aí? E você, Cafarnaum, será elevada até ao céu. Não, e você, Cafarnaum, será elevada ao céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que você falou realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Então, Jesus está falando aqui que os milagres que o povo de Cafarnaum viu Jesus fazer e não se arrependeram, não se quebrantaram, fossem feitos em Sodoma, que foi destruída pelo fogo. Eu tenho certeza que Jesus vai dizer que lá haveria arrependimento. Vocês, religiosos, não se arrependem. O pessoal aqui está sem máscara. Então, lá haveria quebrantamento. Então, é em cima desse texto que o autor do livro está fazendo essa provocação e verdadeira. Às vezes nós temos uma postura religiosa tão grande que nós não estamos mais sensíveis ao que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Não nos arrependemos das nossas práticas, né? Vamos lá. Os 2 filhos, que é a mensagem que eu preguei na quarta-feira. Os 2 filhos, aquela parábola que Jesus contou. O primeiro filho, foi chamado pelo pai para trabalhar na vinha, e aí esse filho falou que ia trabalhar, mas não foi. E aí o pai vai até o segundo, chama ele para trabalhar na vinha, ele fala que não vai, mas acaba indo. E aí Jesus pergunta para os seus ouvintes, quem obedeceu a Deus? O primeiro filho ou o segundo? O segundo. E Jesus vai falar, olha, e é isso que está acontecendo, os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino dos céus antes de vocês, né? Porque eles estão se quebrantando, porque eles estão se arrependendo, porque eles estão olhando para si, enxergando seu pecado, abandonando seu pecado. Mas vocês, que ali é uma parábola que Jesus está tendo confronto com os fariseus, vocês não estão entrando no reino de Deus, porque não se arrependem. Não basta a aparência, é preciso praticar a palavra. Tiago 1, 22 e 23. Sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porque, meus amados, nós que estamos aí na caminhada cristã, quantas mensagens a gente já ouviu, quantas aulas nós participamos, quanto nós já aprendemos e temos aprendido e precisamos continuar aprendendo. Mas o grande problema é praticar a palavra. E à medida que nós temos essa disposição, quando a gente está falando na igreja sobre ler a Bíblia, conhecer as Escrituras, vir na EBD, meditar e tal, nós estamos falando nisso na prática da palavra. Nós estamos falando no conhecimento intelectual. Porque eu sei de pessoas, e assim, conheço não pessoalmente, algumas outras talvez, mas tem gente que conhece a Bíblia muito melhor, mas não tem nenhuma, muito melhor que eu, muito melhor que muitos pastores, mas não tem a mínima disposição de colocar em prática. Os fariseus conheciam muito a lei, mas como Jesus deixa claro, eles não praticaram. Tudo bem, pode fazer. Então, essa foi a questão da religiosidade. Aí, o outro tema do capítulo seguinte do livro é esse tema, essa provocação também que o livro nos traz. Da nossa vida como preciosa.
da preciosidade, do valor da nossa vida na caminhada do discipulado. E aí tem essa frase do pastor Martin Luther King, quando ele diz: se você não está pronto para morrer por uma causa, então você não está pronto para viver por ela. Então, a gente pensar nesse desafio nosso como discípulo de Jesus, e o quanto essa caminhada do discipulado, ela está realmente abrangendo, abraçando a nossa vida, não alguns momentos da nossa vida, não alguns aspectos da nossa vida, mas que abraça a nossa vida a tal ponto, né, que a gente possa ser possa estar engajados realmente a ponto de pensar que a nossa vida, ela precisa estar debaixo de um propósito, né? Então, vamos pensar um pouquinho nessa questão de ver a nossa vida como preciosa, se a nossa vida estiver dentro do propósito de Deus, ou se a nossa vida, para nós, ela tem um valor muito maior do que o propósito que Deus tem para nós, que é a causa do Evangelho, que é a missão do Reino de Deus. Vamos tentar pensar sobre isso. Gente, fiquem à vontade aí para interromper a aula, para perguntar, para participar também, para acrescentar. Então, vamos tentar pensar nesse paradoxo, né? Da nossa vida, do valor da nossa vida, do valor que nós damos a ela, do valor que ela tem, e do nosso propósito com Deus, né? Vamos ver o que os textos bíblicos falam. Vamos ler esse texto aí, né? O exemplo do apóstolo Paulo, eu acho que é o texto principal que ele usa nesse capítulo e que vai nos fazer entender essa provocação. Atos 20, ou essa reflexão, né? 22 a 24. Eu vou ler esse texto aqui. Aqui, Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, né? E ele fala assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então, Paulo, já avisado pelo Espírito Santo, sabia que ele ia ser preso, sabia que viria momentos difíceis, sabia que viria sofrimento, sabia de insegurança, de incertezas. Ele sabia disso, ele tinha convicção disso. Mas olha só o que ele fala no 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se eu não terminar a corrida, se eu não completar o ministério, se eu não tiver comprometido com o propósito pelo qual Deus me chamou, se eu não tiver, a gente pode, né, parafraseando aqui, submisso ao chamado, à direção de Deus e obediente àquilo que Deus ainda tem para mim. A minha vida em si, a minha sobrevivência aqui, ela não é mais valiosa do que a minha fidelidade a Deus. É isso que Paulo está falando. Então, gente, Deus colocou no meu coração a sugerir esse livro para a gente estudar em janeiro, porque eu acho que é uma necessidade. Eu fico com uma necessidade para a minha vida e é uma necessidade para a igreja do nosso tempo. Uma igreja que muitas vezes tem vivido de aparências, ou em muitos momentos, não digo a Igreja Batista Jardim Assunção, mas a igreja brasileira, ou a Igreja Batista brasileira, vamos fechar um pouquinho mais aqui em nós, né? No nosso ambiente batista, porque nós temos essa tendência de acomodarmos. E nós vamos falando não para o Senhor em todo o tempo, nós vamos falando não para os propósitos que Deus estabeleceu para nós como pessoas, como grupo, como igreja,
Porque nós temos outras coisas mais preciosas para fazer. Por que hoje nós estamos aqui nesse pequeno grupo? Graças a Deus pela vida de vocês. Estou feliz de ver todos vocês e valorizo a presença de vocês aqui. Verdade. Mas por que uma igreja que agora está indo para 200 membros, nós temos aqui esse grupo, né? Porque a nossa vida é muito mais preciosa para nós mesmos. Temos que fazer outras coisas, nós temos que divertir, nós temos que passear, nós temos que descansar, porque ontem foi puxado, ontem a gente teve lá uma coisa que nos levou aí a dormir muito tarde, porque o nosso trabalho secular é muito mais importante. Trabalho secular, eu sempre falo que eu não gosto de usar essa palavra, eu uso. Então, tem muita coisa que é muito mais precioso na nossa vida do que o nosso relacionamento com Deus. Espera que eu já vou deixar você falando. Que o nosso compromisso, que o nosso ministério, né? Todos nós temos ministério. Todo crente tem ministério. Não é só pastor que tem ministério, não é só diácono, não é só... Todos nós fomos chamados por Deus para servir. Então, o exemplo de Paulo aqui para nós, às vezes parece até uma coisa meio romântica, meio histórica, meio fictícia, mas é isso que Deus espera de mim e de você. Então, se nós continuarmos levando a nossa vida cristã em banho-maria, apenas de aparência, né? Apenas vindo à igreja para até como desencargo de consciência, né? Então, domingo passado eu não vou, então esse domingo eu vou, e aí no outro não deu para vir, porque tinha outras coisas para fazer, mas então eu vou no outro. Não é isso que Deus quer muito mais de nós. Deus quer muito mais. Oi, Ana. Não, qualquer coisa, esse do que morte, do livre, esse tempo que a gente pensa, as pessoas estão esquecem. Sim, mais amantes de si mesmos. Né? Isso na internet, na televisão, tudo vai acontecer quando se melhor, quando você está vendo coisas, quando você se é tudo, a gente está nessa relação disso. E não tem como esse discernimento não tem intenção, não é um dia. Porque aí a gente começa a fechar seja feita a minha vontade, né? Minha vontade. Isso é possível, a gente tem que se alimentar para isso. Sim. Tem que se voltar para falar de Deus, para as coisas de Deus. Um exemplo só, eu também no começo da caminhada, né? Angélica, eu também não dava muito valor ao PBD, eu não vinha muito mesmo, vinha às vezes e tal, falava, está bom. E aí depois que você vai caminhando mesmo com Deus, vendo como aprende, né? Assim, eu agora trabalho domingo sim, domingo não, muitas vezes, e como não faz falta, você vê que você aprende muito e sai daqui com todos os exemplos que é dado na aula e com as pessoas você aprende, e eu sinceramente acho muito, quem não vem, tudo bem que grava, mas que passa depois e tudo, mas eu acho tão importante, né? Você pode ler 3, 4 vezes a Bíblia, mas de estar aqui, de ter a experiência com o irmão, de ter a experiência com Deus mesmo, esse ensinamento, eu acho que faz uma diferença completa na vida do cristão mesmo. Mostra o desejo, né? Eu acredito que Deus quer olhar para o nosso coração e perceber esse desejo, né? Perceber o quanto nós somos dependentes da revelação de Deus, da direção de Deus, né? Da graça de Deus na nossa vida. Deus quer ver essa sinceridade, muito mais do que o conhecimento, muito mais do que o fazer, Deus quer perceber em nós. E quando nós colocamos isso na mão de Deus, a nossa vida na mão de Deus, Deus vai usar. Aquilo que nós colocamos na mão de Deus, Deus usa para a sua glória. Eu posso agradecer um pouco, assim, a questão das bicicletas, né? E outras coisas. A gente tem que ter esse discernimento, mas também, será que esse ano que a gente do MFB seria algo também negativo? Sim. Né? Então, a gente consegue enxergar o absurdo, mas a gente enxerga o absurdo. Né? A gente acha
tudo que acontece na igreja não tem tempo, mas hoje aqui outras bicicletas, entre aspas, não estão chegando também. E cada vez com Deus, as coisas que a gente acha que não mais. São esse tempo, né? Esse entendimento. E é só isso que revela. Exatamente. Exatamente. Eu penso que é esse relacionamento com Deus, né? Vai nos dar esse discernimento. Então, uma pessoa que estava andando de bicicleta na praça foi excluída da igreja. Então, outros absurdos do nosso tempo que possam acontecer, Deus vai nos dar o discernimento, né? E quando a gente passa a amar a Deus, que é a grande chave desse livro, é amar a Deus acima de todas as coisas, esse amor de Deus vai refletir no amor ao próximo, no amor aos nossos irmãos, no amor ao mundo, no amor às pessoas, amor a todas as pessoas, independente de quem são, né? Então, numa situação dessa de dúvida, qual vai ser o critério maior? O amor. Amor. Irmão, você estava andando de bicicleta na praça? Que absurdo, né? Conversar, vamos ver na palavra, vamos orar juntos. Lógico que eu estou exagerando, né, para dizer que o critério vai ser o amor. Porque quando a gente vai conhecendo mais a Deus, e nesse relacionamento profundo com Deus, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Cristo. E como Cristo agia nessas situações, né? Como Cristo agiu. No caso da mulher adúltera, em tantos outros casos. Então, é o acolhimento, é o amor, é o diálogo, é a oração, é o caminhar juntos, é o discipulado. E vai nos livrar de ter essa postura hipócrita, religiosa. Não, exclui que é mais fácil, dá menos trabalho excluir do que tratar, né? Então, eu acho que a igreja tem avançado nisso, graças a Deus. Antigamente, a igreja excluía com muito mais facilidade, né? Falando desse aspecto aqui de exclusão do rol de membros, hoje a igreja trabalha de outra forma. Eu louvo a Deus por isso. Oi, Cida. Assim, a maneira como Jesus acha que a mulher está adulta, a fala dele, assim, a conversa atenciosa, né? E ela tinha realmente, era muito consideração problema para a igreja, da Assembleia, a gente expor muito a pessoa, né? As pessoas vão decretando uma sentença de morte. Sim. Graças a Deus isso tem mudado, mas a gente ainda precisa ter sensibilidade, né? Como eu falei, será que daqui 20, 30 anos a gente não vai olhar para trás também, falando, olha, a gente fazia assim, assado, tratava as pessoas de tal maneira, né? Enfim, então, sensibilidade, né? Submissão à palavra, exemplo de Cristo, e o amor quando rega, né? Para nossas relações. Então, essa frase aí, né? A maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito, uma vida distante do propósito de Deus. Qual é o valor da vida? O que torna significativo? O que faz dela, pelo qual vale a pena viver? Para a gente que, pela graça, somos discípulos de Jesus, participantes do reino de Deus, cidadãos do reino, nós não podemos esquecer disso, da questão do propósito. Por que nós fomos chamados? A Bíblia fala que a nossa conversão é um chamado de Deus, fomos escolhidos, chamados, para sermos para o louvor da glória de Deus, né? Para testemunharmos dos grandes feitos do Senhor, sacerdócio real, nação escolhida, pela graça de Deus. Nós temos propósito. Nós fomos chamados, sim, para ir para o céu um dia, mas não só para isso, só aqui entre aspas, né? Mas para fazer diferença nesse mundo, para quando estarmos aqui, estarmos coerentes com o nosso propósito. E quando realmente a gente leva isso a sério, não é só uma frase,
não é só um evangeliquez, mas é algo que a gente traz para a nossa vida, começa a fazer sentido muita coisa. Começa a valer a pena, começa a nos motivar, começa realmente a gente ter esse ímpeto, essa motivação, esse combustível para servir a Deus, para falar da palavra, para estar engajado na obra do Senhor e para ter isso que o livro tanto nos provoca, buscar essa intimidade com Deus, essa raiz que as pessoas não estão vendo, mas que a gente está nutrindo ali todos os dias em casa, no nosso tempo de oração, no nosso tempo de jejum, no nosso tempo de devocional, de estudo da palavra, de busca realmente, de uma busca realmente pelo Espírito Santo, de uma busca de crescimento espiritual. Tudo isso vai fazendo cada vez mais sentido, né? É uma vida que agrada a Deus, que nos leva a experimentar o cumprimento do nosso propósito. É isso aí, pode passar. Aí, eu vou dar uma corrida nessa parte aqui, mas esse texto fala, quando Jesus fala que aquele que não negar pai, mãe, filho, irmãos, e não tomar a sua cruz, não é digno de ser meu discípulo, né? Então, essa questão de levar a cruz, passa isso, né? A questão hoje de levar a cruz, de negar a si mesmo, é muito importante para nós. A gente precisa resgatar isso na nossa vida, nas nossas pregações, no nosso ensino, na nossa reflexão na igreja, porque é algo que tem ficado de lado. O negar a si mesmo. Como a Ana falou, a mídia, a internet, a sociedade, a cultura vigente nos leva ao eu, ao humanismo, ao eu no centro. Eu, o que importa sou eu, as minhas regras, a minha vontade, a minha prosperidade, o meu desejo, a minha felicidade, blá, 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 blá. Quando Jesus fala, não, é negar a si mesmo. É morrer para o mundo, né? Por isso, quando ele fala do valor da vida aqui, no livro, ele vai trazer essa provocação, que nós temos esse instinto, né? Acho que eu coloquei ali, lutando contra o instinto da sobrevivência, né? Eu coloquei entre aspas, que é uma expressão do livro, mas achei muito legal. Nós temos esse instinto de preservar a nossa vida, no sentido não de preservar a vida, por exemplo, para tomar cuidado para atravessar ou para evitar um lugar muito alto. Não é essa questão da integridade física da vida nesse sentido, mas preservar a nossa vida para os nossos interesses, para o nosso eu, destituído do senhorio de Cristo. Por isso que Paulo falou, a minha vida não é preciosa se eu não estiver de acordo com o propósito de Deus. Isso é muito sério, é muito profundo, meus irmãos. Nós temos essa tendência de preservar a nossa vida, mas aqui ele está falando de negar as vezes até não ter mais nada de perder. Aquilo que Paulo falou, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, né? Então, ter o propósito acima da nossa própria vida, até que nada mais importe. Então, veja que é profundo essa reflexão. E é bíblica, é isso que Deus espera de nós. Quem eram as pessoas que levavam a cruz nos dias de Jesus? Eram os piores malfeitores. E até que eles fossem crucificados lá no lugar determinado, eles tinham que levar a cruz. Vocês se lembram que Jesus carregou a cruz, até que passou lá um homem chamado Simão, que foi-lhe ordenado que ajudasse a Jesus. Mas cada malfeitor tinha que levar a sua cruz como sacrifício, como peso, como sinal ou símbolo daquilo que ele tinha feito para merecer aquilo. Levar a nossa cruz tem a ver com negar nós mesmos, tem a ver com esse reconhecimento também da nossa miserabilidade, de que pela cruz de Cristo nós fomos perdoados e agora estamos na presença de Deus. E hoje a gente vê uma tendência nossa, diante dos embates que existem no ministério, dentro da igreja, na caminhada cristã, a gente deixar tudo de lado. A gente renunciar e falar, não quero mais saber. Quanta gente hoje está fora das igrejas porque não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de servir ligado ao ministério cristão porque teve problemas. E a gente sabe que os problemas existem. E essa advertência é para que nós não
desistamos, mas é para que nós também saibamos cuidar das pessoas que estão conosco. Saibamos tratar dos problemas. Saibamos valorizar as pessoas. Saibamos amar, né? Então, volta um pouquinho. Cuidado com esse instinto de sobrevivência, nesse sentido de descuidar da minha vida, preciso fazer aquilo que eu quero, eu preciso realizar meus sonhos, eu preciso. Coloque em oração. A melhor maneira é buscar o propósito de Deus. E última, a corrida aqui é reacendendo a paixão, né? Então, toda essa reflexão deve nos levar a isso, a querer reacender a nossa paixão. Essa frase é uma frase muito legal também. Prazer em Deus é a saúde da alma, a saúde da nossa vida cristã. Temos prazer em Deus. Essa é a chave da adoração aceitável. Deus não está satisfeito Deus não está satisfeito, nem nós somos renovados. Ou seja, Deus não está satisfeito, nem nós somos renovados por uma obediência repleta de tarefas, mas isenta de prazer. Deus não quer que a gente faça passo a passo, mas sem prazer nele, na pessoa dele, na comunhão com ele, na presença dele, na direção dele. É ter prazer no Senhor, é amar, fazer por amor. O maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, de todas as tuas forças. É amar a Deus. Se a gente não está cumprindo isso, meus amados, nós precisamos voltar, né? Essa paixão e amor pelo Senhor. Uma busca crescente por Deus. Esse é o maior mandamento. É amarmos ao Senhor. Uma busca cada vez maior. Não regredir, né? Não diminuir, mas cada vez maior, né? Alguém já usou uma expressão, cada vez mais fanáticos por Deus, né? Não é uma expressão muito que eu gosto, não, mas só para assim, tentar exemplificar esse desejo cada vez maior. Sabe quando você está empolgado com alguma coisa, um trabalho novo, um curso, um aprendizado, uma prática esportiva? Tudo isso é muito pequeno, mas para exemplificar esse desejo maior por Deus, pelo conhecimento de Deus. E, meus amados, nós precisamos entender que Deus nos criou para isso. Deus nos criou para isso. Então, alguém já disse que a nossa alma só vai estar totalmente satisfeita quando ela estiver totalmente em Deus. Porque por mais que a gente queira substituir essa comunhão verdadeira com Deus pelas coisas, pelos afazeres, por tudo que envolve a nossa vida, o nosso cotidiano, vai ser frustrante. Nós nunca vamos estar totalmente satisfeitos se nós não estivermos, de fato, amando a Deus acima de todas as coisas, né? Então, é tempo de voltar ao primeiro amor. Vamos ler Apocalipse 2, né, de 4 a 5, a carta, uma das cartas do Apocalipse. Nós pregamos recentemente aqui as 7 cartas, né, as quartas-feiras, e nós passamos por esse texto, né? Então, vamos ler, volta um pouquinho, Luciano. Vamos ler aqui versículo 4 e 5. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Legal. Passa mais um. Então, o que é esse primeiro amor que o Senhor Jesus está advertindo a igreja de Éfeso? Tem contra ti que abandonaste o primeiro amor. Olha, vocês têm perseverado por causa do meu nome, as suas obras são boas, vocês não toleram os homens maus, etc. e tal, mas tem contra você isso, você abandonou o primeiro amor. O que é esse primeiro amor? É uma linguagem que a gente usa, vez por outras, né? Vamos voltar ao primeiro amor. O que vocês pensam que é esse primeiro amor que Jesus está falando aqui para a igreja de Éfeso e que é uma necessidade nossa também? O que vocês acham? Amar a Deus acima de todas as coisas? O que mais?
Muito bem, o que mais? Mas quando a gente se converte, a gente quer falar de Deus, todo mundo. E a gente sente alegria em falar de Deus. E com o apelo do primeiro amor, a gente fica travando, pensando, eu falo, não falo, fulano vai crer, não vai crer, né? Então, isso faz com que a gente se esqueça de Deus, né? E é diferente. No começo da conversão, né, a gente que está na igreja, todo momento, tipo, se converteu, depois de ouvir o evangelho 40 anos, ele se converteu já bem idoso, seco e doente. Acho que a minha conhece esse conceito. E ele vinha, dia de sábado, ele passou na minha porta, assim, com a Bíblia, subiu, e eu pensei, mas nem por hoje, por que ele vai? Depois ele voltou assim, triste, e falou, ai, irmã, hoje não tem igreja, né? Assim, vê aquela sede, aquela fome. E hoje, tá assim, a gente não tem mais esse interesse, né? Será que não perdeu esse amor? E ninguém quer mais, a gente não pensa em outra coisa a não ser na palavra, naquilo que ouviu no culto, fica meditando, né? E hoje, muitas vezes, a gente não vigiar, quando sai ali no portão, não lembra mais. Isso eu entendo, assim, que é um termo que ele gosta. Exatamente. O que mais? Vocês concordam? Então, tem a ver, então, com esse primeiro momento, né? Esse momento da conversão, esse momento que, como... Passa uma tela para mim, por favor. Como disse o pastor Luciano Subirá, é um fogo de grande intensidade em nosso íntimo que coloca Jesus acima de todas as coisas. É aquele fogo que arde, né? Aquela empolgação, aquela alegria, como o irmão aí que a irmã citou, queria estar na igreja. Hoje não tem igreja, hoje a igreja está fechada, hoje não tem culto, queria ouvir a palavra, queria falar de Jesus. Por quê? Porque é um fogo que consome a gente, né? É um fogo assim que não deixa a gente... não deixa a gente se contentar, não deixa a gente se acomodar, mas como diz o texto bíblico, né, quando o povo ali recebeu o poder do Espírito Santo, ali no dia do Pentecostes, é o dinamis ali, então vem a palavra dinamite, né, que gera movimento, que gera força, que gera impacto, que não nos deixa assim, nos acomodar com uma postura infrutífera, indiferente, fria, mas que realmente traz esse poder do Espírito Santo em nós, né? De exemplo, ele primeiro amor é uma paixão, isso, desmonte, depois a gente Mas é impressionante que a Bíblia, o Novo Testamento especialmente, sempre nos exorta a um crescimento, né? Ao crescimento, à maturidade, buscar a estatura de Cristo, né? É uma subida, e porque muitas vezes a gente está descendo essa escada, né? Da santificação, do amor a Deus, então isso é muito preocupante. Eu coloquei aí Marcos 13:44, que eu estava vendo aqui, não é? Mateus 13:44. Vai falar que uma das parábolas de Jesus, que o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, vai, vende tudo que tinha e a compra, né? Com grande empolgação, alegria, né? O reino de Deus é assim, o reino de Deus em nós faz com que as outras coisas percam seu valor, mas que a gente priorize o reino de Deus, né? Pode passar. Esse amor nos leva à prática de buscar, né? Eu veio aí buscar intensamente o Senhor. Aliás, vale ressaltar que é um padrão de busca que Deus determinou para nós. É quando Deus é prioridade. Buscar-me-eis, me achareis quando buscardes de todo o coração. É uma busca assim como alguém mesmo que busca um tesouro, algo que é muito, muito importante. Essa busca é diária, não é do jeito que a gente quer buscar a Deus. Eu busco a Deus, vou na igreja a cada 15 dias, leio a Bíblia a cada 35 dias, oro, né, quando tem um almoço especial na minha casa, e o pessoal fala, vamos orar, vamos agradecer,
descompromissado com os valores do reino, com a missão de Deus, com a evangelização, com o cuidado com as pessoas. Isso não é busca. É um padrão onde Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Devemos chegar a um ponto tal de anseio por Ele, até que nada mais importe, até que Deus seja prioridade na nossa vida também, né? Então, rapidamente, aí voltando para essas, a perda, aí o autor do livro aqui vai trabalhar. O que é a perda do primeiro amor? Não é. Então, vamos lá. Não é perda de produtividade, porque a igreja trabalhava, Jesus elogia até as obras, eles estavam perseverantes. Não é deixar de trabalhar na igreja necessariamente, ainda que possa ser um resultado. Não é apenas uma crise de desânimo, né? Eles não estavam desanimados, a igreja de Éfeso não estava desanimada. Não é uma crise de trabalho, eles continuavam trabalhando com o Senhor. E isso não é perder o primeiro amor. A perda do primeiro amor é uma queda. Lembra de onde o quê? Caíste, é uma queda. Lembra de onde caíste. A perda do primeiro amor é o pecado, né? É pecado nesse sentido. Olha, lembra de onde caíste. Porque Jesus vai falar assim na sequência do texto. Jesus vai ser assim, bem direto e bem exigente no sentido de que ele fala assim: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, lembra de onde caíste, lembra de onde pecaste, porque quando nós não estamos cumprindo, quando o primeiro mandamento para nós ele não faz sentido nenhum, nós estamos vivendo em pecado. Sim ou não? Estamos desobedecendo a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Isso para mim é só uma frase bonita do Evangelho. Eu preciso seguir essa exortação de Jesus para a igreja de Éfeso. Lembra de onde caíste e arrepende-te. Se arrepende. Por quê? Por que nós precisamos voltar ao primeiro amor, né? Vai lá. É porque a perda do primeiro amor é pecado. Isso, obrigado. Exatamente isso. Obrigado. Até o período da merda. Obrigado. Por que é pecado? Aí ele vai dar algumas sanções, né? Por que a perda do amor é pecado? São 4 razões. Convívio com o pecado. Cuidado com o convívio com o pecado, né? Convívio com o pecado não é só a gente ter um pecado que a gente pratica, aquele pecadinho de estimação, que às vezes a gente brinca aqui, que você vai levando, anos e anos, não se arrepende, não luta para deixar, mas também conviver com o pecado. Aceitar o pecado das pessoas como uma prática comum, né? Olha só o que diz aí Mateus 24:12. Estou terminando, viu, gente? Que hora nós começamos hoje? Um pouquinho atrasado. Foi. Mas eu estou terminando. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, né? O amor de muitos esfriará. Então, por quê? Por causa da maldade. Então, isso é uma consequência que nos mostra que esse esfriamento é consequência do pecado, né? Convívio com o pecado. A falta de profundidade, né? Aqui, esse Lucas 8:13 é a parábola do semeador. A semente caiu ali no terreno cheio de pedras, ela germinou, produziu, mas não teve profundidade. Então, a falta de profundidade do nosso desejo de nos aprofundarmos nessa comunhão com Deus, ela vai gerar essa perda do primeiro amor. Vamos buscar profundidade. A falta de tratamento. Quais os problemas que nos afastaram de Deus? Quais são as áreas da nossa vida que nos levam a pecar, que traz esfriamento, que nos fazem ficar indiferentes à vontade de Deus, que nos afasta desse primeiro amor? Quais são as práticas?
Qual a área da minha vida? A sexualidade? É a questão do dinheiro? É a questão do trabalho? É a questão da dificuldade do relacionamento com as pessoas? É o meu orgulho? É a minha vaidade? É a minha ignorância em relação à vontade de Deus? Porque isso também é um problema, né? Às vezes a gente ignora o aprender a palavra de Deus, e aí vai levando uma vida que a gente acha que está certa, mas não está. Ou seja, qual for aquilo que está me afastando de Deus, preciso tratar, preciso buscar ajuda. Nossa primeira ajuda, o nosso socorro é o Senhor, mas Deus usa também pessoas para nos ajudar, né? É como alguém que está doente e rejeita o tratamento. Um exemplo disso é as questões hoje emocionais, a questão da depressão, dos transtornos de ansiedade, que muita gente rejeita. Estava conversando com a Verinha ontem sobre isso, e muita gente não reconhece a necessidade, por exemplo, de buscar uma terapia, né? A pessoa não quer investir. A gente estava falando de pagar, de não cobrar, ou cobrar uma terapia, né? Eu falei, Vera, é preciso cobrar, porque as pessoas precisam entender o valor. A gente está falando de um caso, uma pessoa que trabalhava, tinha um bom salário, tinha uma vida assim, certamente confortável, mas não tinha dinheiro para pagar a terapia, queria fazer terapia de graça, né? Porque não dava valor, porque não queria tratar aquele problema como deveria ser tratado. Buscar ajuda para aquele problema específico em quem poderia ajudar, porque não entendia, aquela pessoa não aprendeu, não entendeu ainda o valor daquilo. Então, tratar os problemas, eu estou dando como uma ilustração, tratar os problemas da nossa vida cristã evita que a gente vá se afastando desse primeiro amor. Qual é a minha dificuldade? Eu preciso buscar ajuda. Primeiro no Senhor, mas também através das pessoas. As distrações, né? Nós já lemos esse texto aqui, 2 Timóteo 3, 1, 5. As pessoas, nos últimos tempos, as pessoas serão mais amantes dos prazeres, podemos dizer, do entretenimento, etc. e tal, do que de Deus. Isso também nos leva a pecar, abandonando o pecado. Pode passar? Então, qual que é o caminho de volta, né? Aí eu quero terminar com essa dica que o pastor nos traz, o pastor Luciano, no livro, que é qual é o caminho de volta. Então, está lá em Apocalipse 2:5, nós já lemos lá na carta à igreja de Éfeso. Em primeiro lugar, lembrança, né? Lembra de onde você caiu. Lembra de onde você caiu. Comece a pensar na sua vida. Se você, há um tempo atrás, tinha essa empolgação pelo Senhor, de buscar o Senhor intensamente, e agora você não tem mais essa alegria, aí é você e Deus, eu e Deus, nós, cada um de nós com Deus. Quando começou isso? O que começou a mudar? O que aconteceu? Jeremias, aí citei Jeremias, traga uma memória aquilo que me traz esperança, né? Então, o que aconteceu? Eu preciso voltar lá atrás e resgatar isso, né? O que mais? Arrependimento, né? Arrependimento. Citei Tiago 4, de 8 a 10. Alguém pode ler para mim? Tiago 4, de 8 a 10. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Pecadores, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aleluia. Começo do livro, nas primeiras aulas, o Rodrigo tratou aí, que Deus, que na verdade, assim, há um princípio de reciprocidade. À medida que nós buscamos mais intensamente o Senhor, Ele se revela mais a nós. Ele derrama mais sobre nós a sua graça. Então, aqui, Tiago está nos trazendo um convite para nós nos humilharmos, nós chorarmos, entristecermos, ou seja, ele está falando de um arrependimento verdadeiro, não de um remorso. Nossa, eu fiz isso, eu pequei, poxa, que chato, estou me sentindo mal, etc. e tal. Isso é remorso. Mas arrependimento gera esse quebrantamento, essa tristeza
e essa mudança de direção diante de Deus. Então, é isso que Jesus falou para a igreja de Éfeso: arrependam-se. E nós falamos no começo do nosso encontro de hoje que nós corremos o risco de ter essa postura religiosa, farisaica, hipócrita, que nos leva a sermos insensíveis ao arrependimento, sermos vacinados para não nos arrepender, porque a gente se contenta com essa postura externa religiosa. Então, o arrependimento é Lamentações terríveis, né? Obrigado, isso mesmo. Então, nós falamos na mensagem de quarta-feira também que nós precisamos estar nos arrependendo todos os dias, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós negligenciamos a vontade de Deus, todos os dias, ou talvez muitos dos dias, talvez muitas vezes, nós deixamos Deus de lado. Deus está esperando a gente lá para um cafezinho, um bate-papo, né? Um momento de comunhão, de oração. A gente fala: Deus, não tenho tempo do Senhor hoje, não. Vem não, hoje não. Já falou isso para alguém? Hoje não. Vem que hoje eu não tenho tempo, não. Hoje eu tenho isso para fazer. A gente não verbaliza isso, mas a nossa atitude é isso que nós estamos falando com o Senhor. Deus é tão maravilhoso, tão cheio de amor, de poder, de graça, que Ele nos perdoa e Ele espera a gente muitas vezes. E é impressionante também como Deus é amoroso, Deus é maravilhoso. E a minha experiência pessoal nesse sentido é assim: quanto mais o dia está enrolado, mais eu preciso separar tempo para o Senhor. E quando eu consigo fazer isso, quando eu faço isso, é impressionante como o dia desenrola mais facilmente. É impressionante. É uma experiência pessoal que eu tenho tido nos últimos anos e que é muito clara para mim. Nossa, hoje é um dia, mas eu preciso começar lá de joelhos diante do Senhor. Porque as coisas vão acontecendo, não é que tudo vai ser mil maravilhas, mas as coisas vão se desenrolando, Deus vai dando sabedoria, Deus vai dando visão, Deus vai dando discernimento, e a gente vai enfrentando os problemas de uma maneira muito melhor. Então, não negligencie o seu tempo com Deus. Como diz aquele livro, acho que é do Bill Hybels, que fala: ocupados demais para deixar de orar. Título do livro, tem esse livro lá em casa. Ocupados demais para deixar de orar. Ao contrário do que a gente pensa, e é isso que ele trabalha lá. Aí o que é começo? É começar de novo. Então, quando eu me converti, em momentos melhores, porque não é só no momento da conversão, né? Eu olhando para trás, eu vou vendo na minha vida momentos em que, mesmo depois da conversão, eu estive assim, muito mais vibrante, muito mais percebendo a presença de Deus do meu lado, assim, de uma maneira tão quase palpável mesmo, aquela alegria e tal. Por quê? Não estou assim agora. Vou recomeçar. Como eu acabei de dizer, Deus é um Deus cheio de graça. Deus sempre está disposto, como tem muitos exemplos na Bíblia, a recomeçar conosco, a nos receber, como recebeu o filho, como na história, do filho pródigo, mostra lá um pai que recebe o seu filho e que recomeça com ele. Assim é o nosso Deus também. E esse caminho de volta tem a ver com esse amor incorruptível de Efésios 6, 24. Efésios 6, alguém pode ler para mim aí? Efésios 6, 24. A graça esteja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Esse amor incorruptível, que não se corrompe, que não se deteriora, que não se esvai, que não acaba, mas é um amor crescente. Um amor sincero, um amor que vem como fruto dessa relação com Deus. Então, pode passar mais um.
Então, terminando, gente, Deus nos ama de tal maneira que nos convida a buscá-lo de todo o coração, até que nada mais importe, até que nada seja mais, até que nada seja prioritário, a não ser o Senhor, essa busca. Podemos, assim, contagiar uma geração de adoradores, né? Eu estava pensando lá, agora de manhã, terminando a minha aula, já estava pronta, mas faltava fazer o PowerPoint, eu fiz agora cedinho, e eu estava pensando assim, nossa, está chovendo. Que chuva, hein? Quantos alunos vão ter hoje na classe, né? Quantas Rodrigo falou pessoas? exatamente isso. Gente que é professor na educação, com essa preocupação. Quantas pessoas vão estar interessadas nesse tema, né? Que é um tema assim tão relevante, tão importante para nós. E aí Deus colocou no meu coração isso. E nós podemos contagiar uma geração de adoradores, a nossa igreja, os nossos irmãos, né? Porque quando nós convivemos com alguém que está empolgado por uma causa, nós geralmente somos contagiados por aquilo. Nós nos interessamos. E nessa obra com Deus, nessa vida com Deus, se realmente nós assimilarmos isso que nós estamos estudando aqui, refletindo nesse mês, trazendo para a nossa vida, buscando o Senhor, nós começamos a influenciar outras pessoas. As pessoas estão na nossa casa, as pessoas estão na nossa volta, as pessoas da igreja, os irmãos, porque eu creio que a nossa igreja tem um excelente potencial. Nós temos o potencial de avançarmos muito, de avançar, sermos instrumentos de Deus para que o reino de Deus avance, para que mais pessoas creiam em Jesus, para que as pessoas sejam cuidadas. Nós temos muito potencial, muitos dons, muitas pessoas, muitos talentos, muitos recursos, né? O que está faltando para nós é realmente priorizarmos o reino de Deus, colocarmos o reino em primeiro lugar, amarmos a Deus acima de todas as coisas. E assim sermos usados pelo Senhor de uma maneira milagrosa, né? Como diz o texto de Efésios lá, que a graça seja com todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça se manifestando em nós. O livro fala dessa reciprocidade. Deus ele tem muito para nos dar. Deus quer fazer muito através da nossa vida. O poder, aquilo que Deus pode fazer é infinito, muito além do que a gente pode pensar. Mas Deus está esperando que nós o busquemos de todo o coração, para Ele se revelar poderosamente na nossa vida. Amém? Amém. Só um exemplo que eu estou nessa empresa falando de tempo, é um lugar que tem me deixado assim, viver algumas coisas ali que eu nunca tinha vivido em nenhum lugar. E é contagiar mesmo com esse amor de Deus. É algo que tão engraçado que eu digo bem. Eu acordo 5 horas da manhã, mas eu acordo feliz de estar indo para aquele lugar. E tem tanta gente ali necessitando. Você vê que você é usado ali. Você faz algumas coisas que a pessoa, muitas vezes, assim, aconteceu alguns fatos, de chamar de canto, mas bem nitidamente Deus falando: você não é. Você está mostrando um amor que eles não conhecem, mas pode conhecer através de você. Então, de contagiar é algo que eu estou vivendo que eu nunca vivi, é algo muito bacana. E orar muito para aquele lugar, e eu estou fazendo isso e demonstrando com atos mesmo, o amor mesmo, o se preocupar e tal. Então, acho que muito bacana essa palavra veio ao meu coração mesmo nessa aula, e não podia deixar de falar isso. Então, isso vai mexendo assim, né? Vai te colocando nos locais, porque você fala: nossa, mas por que eu entrei ali? Porque tinha tanta vaga naquele coisa, exatamente naquele lugar. E é exatamente onde Deus precisa que a gente esteja, né? Então, seja sal e luz ali, né? Porque o texto fala, no livro aqui, ele trabalha esse conceito. Quando está falando ali da religiosidade, da gente querer aparecer, fazer as coisas só externas, as práticas religiosas, cuidado para não fazer só para os outros verem. Ao mesmo tempo, ele vai lembrar que nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Jesus está sendo incoerente? Não. Né? Ele quer que, a partir de um relacionamento profundo com Ele, naturalmente a gente vai fazer a diferença no mundo.
não para aparecer, mas para glorificar o nome do Senhor. Né? Amém, gente? Que Deus nos ajude, né, nesse propósito, nessa caminhada, que Deus realmente nos ajude a influenciar outros, começar em nós para influenciar outros, para que a obra de Deus cresça e conforme a sua vontade. Amém? Vamos ficar em pé então, gente. Obrigado pela presença de vocês, obrigado, Luciano, por me ajudar aí no Data Show e também na interpretação dos PowerPoints. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Pedir para a Ana orar para a gente, encerrando esse momento. Senhor Deus, nós adoramos nesse momento, ó Deus, glória tão muito bom, Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela reflexão. Deus, aos nossos corações, nos ajude a sermos melhores, que esse começo de ano, mais do que as pessoas, mas ter força, que irá acontecer ainda, que seja para o tempo, essa eu espero que não hoje, passou, na atenção, já me aconteceu. Amém, amém, gente. Obrigado, Deus abençoe.